Boa noite a todos. Que é muito alta. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para estudarmos juntos, para conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, vamos pedir à espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos ajude, que possamos passar para vocês o melhor dos nossos estudos e que vocês possam compreender também tudo aquilo que nós estamos passando para vocês e que possamos sempre tirar um proveito de tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então, o tema de hoje é Pedi e obtereis. Bom, pedi e obtereis. Trata-se, né, o tema refere-se à oração. Que é através da oração que nós conversamos com Deus, que nós fazemos, né, os nossos pedidos, né, conversamos com Jesus, com a espiritualidade amiga. E a oração é um recurso iluminativo que todos nós devemos ter, devemos praticar nessa nossa caminhada evolutiva. Mas eu pergunto, nós sabemos orar? Como é que nós oramos? Nós sabemos realmente como conversar com Deus? Será que as nossas orações são apenas petitórios? Ou será que as nossas orações nós adoramos e glorificamos a Deus? Ou simplesmente apenas pedimos? E aí, conversando, estudando com Joana de Ângeles, ela nos diz que, sim, realmente, a grande maioria de nós, aprendizes das diversas escolas da fé, utilizamos a oração como objetivo de pedir favores. Nós sempre estamos, nas nossas preces, pedindo a Deus pela nossa saúde, que tenhamos um bom emprego, que tenhamos paz familiar. E aí, muitas vezes, esses nossos pedidos, eles não são como nós o fazemos, né? Eles não acontecem porque nós pedimos a saúde e, de repente, acontece a doença na família. Acontece a doença a cada um de nós. Nós pedimos a riqueza, né? Pedimos que nos ajude a ter uma situação financeira equilibrada, estudamos, trabalhamos, nos preparamos, mas existem pessoas que, embora com todo um preparo, essa riqueza não vem. As situações, às vezes, ficam difíceis, né, para muitos de nós. E nós não entendemos o porquê de não conseguir. E nós pedimos ternura, uma boa convivência no lar, e, de repente, nós temos as dificuldades do relacionamento, nós temos, né, sempre, né, em toda a família, né, existe alguma divergência e nós não entendemos o porquê. Nós também pedimos pelos nossos filhos, pelo bem-estar da família, mas a morte, ela não deixa de aparecer, né, de adentrar ao recinto doméstico. Então, nós não entendemos muitas vezes por que pedimos, por que tentamos fazer o melhor e nós não conseguimos. O que nós pedimos não acontece. O que será que acontece? Por que nós não conseguimos tudo isso? E muitas vezes nós ficamos aborrecidos com Deus, aborrecidos com Jesus, né? Muitas coisas que acontecem em nossas vidas, nós dizemos, por que aconteceu comigo? Que Deus é este que permitiu que isto acontecesse com a minha família, que isto acontecesse comigo? Nós estamos sempre perguntando essas coisas,
nós não compreendemos ainda o porquê de estarmos aqui, o porquê dos nossos pedidos não serem da forma que nós queremos. E aí nós pensamos, faz 2000 anos que Jesus esteve aqui. 2000 anos que Jesus, mais de 2000 anos, né, que Jesus esteve aqui. E nós ainda não aprendemos muita coisa que ele nos ensina. Não aprendemos. E nós ainda não sabemos orar. Nós ainda não conseguimos orar. E então, retornando lá atrás, vou fazer um convite para vocês. Vamos todos nós voltar lá, há 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus aqui esteve, convidando os nossos irmãos, aqueles pescadores, para trabalharem no reino de Deus, né, na instauração do reino de Deus aqui na terra. Vamos voltar lá atrás, que foi lá que Jesus nos ensinou tudo isto. E hoje nós temos um manancial enorme de conhecimentos, de orientações. E naquela época, aquelas criaturas não tinham. Era Jesus que passou 3 anos aqui, pouquíssimo tempo, para que aquelas criaturas compreendessem tudo o que ele nos deixou. Então, o convite para voltarmos e observarmos se nós, 2000 e tantos anos à frente, nós ainda continuamos pensando parecido com aqueles nossos irmãos lá atrás. E aí, eu vou trazer para vocês uma passagem de Jesus com Simão Pedro, naquela época, quando Jesus falava aos seus discípulos sobre a oração. Essa passagem, ela está no livro A Boa Nova, trazida por Humberto de Campos. Então, o que aconteceu? Jesus saía com os seus discípulos para os esclarecimentos, para doutrinar, para esclarecer, para ensinar. E, uma certa ocasião, voltando para casa, onde ele estava hospedado, que era na casa da sogra de Simão Pedro, esta senhora estava doente. E aí, nós sabemos, né, que um dos grandes feitos de Jesus foram as curas, para provar realmente que a prática do bem é que nos transforma. E Jesus curou a sogra de Pedro, de Simão Pedro. E ela ficou maravilhada com isso que Jesus tinha feito. Poxa vida, que poderes ocultos ele tem. O nazareno, humilde, simples, ter todos esses poderes. E aí ela ficou pensando, poxa, maravilhada. Quando ela restabeleceu-se mais, ela ficou pensando, olha, Deus, nosso Pai, ele faz tudo para atender aos seus filhos. Então pensou, bom, Jesus é o emissário de Deus. Ele é a pessoa mais importante do reino de Deus aqui. E nós somos as pessoas que estamos mais próximas dele. Então, vou falar com meu genro para que ele converse com Jesus e ver se ele nos ajuda em alguns favores materiais, não é? Que seriam de melhorar a sua vida, que eles eram pessoas humildes, ele era um pescador, Pedro era um pescador, eram pessoas que viviam na simplicidade, trabalhavam muito, então tinham dificuldades financeiras. E aí ela conversou com o genro sobre esta possibilidade, e ele, que era um homem simples, generoso, mas era um homem muito sério, ele, por um momento, né, devido à sua condição humana, ele pensou realmente no seu futuro. Poxa, seria, né, interessante pensar desta forma. Mas, imediatamente, ele pensa, mas Jesus aproveita de todas as oportunidades para nos orientar, para nos ensinar. Então,
Quem sabe ele pode nos dar uma orientação sobre isto. Surgiu a oportunidade e ele pergunta a Jesus, que foi exatamente Jesus conversando com os discípulos e falando sobre a importância da oração em nossas vidas. E aí ele pergunta a Jesus: Senhor, Deus ouve realmente as nossas preces? Jesus responde: como não, Pedro? Claro que ele ouve as preces de todos os seus filhos. Deus, todo amor, bondade, justiça e sabedoria, ele ouve com certeza todas as preces que lhes são encaminhadas. E aí ele imediatamente pergunta: mas por que a diferença da sorte entre se ele atende aos pedidos de todos, se ele escuta todas as preces, por que a diferença na sorte? Porque eu sou um pescador, vivo da minha pesca, mas Levi, porque é letrado, ganha um bom salário trabalhando na cobrança dos impostos. Joana de Cusa tem inúmeras servas a lhe atenderem. E a minha esposa planta e cuida da horta. Por que toda essa diferença? E aí Jesus explica a ele que o trabalho, que Deus é o Senhor do mundo, e nós somos os seus servos, e que cada um tem o trabalho que necessita, o trabalho que lhe é determinado para cada um de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. E que todos são filhos de Deus. Todos. Aquele intelectual, ele não é diferente para Deus do que trabalha na terra, nem do que pesca. Todos são iguais. Todos têm a mesma atenção de Deus. Mas é preciso que nós... Jesus dizendo a ele, né? Então é preciso que vocês compreendam que todo trabalho útil deve ser exercitado por nós com amor no coração, todo ele. Porque não importa para Deus se você é um rei ou se você é um escravo. O importante é que cada um faça a sua parte com amor no coração. É isso que Deus pede que nós façamos. E aí Pedro, poxa, entendi. Mas pergunta novamente a Jesus: então, Senhor, qual a importância da prece? O que é que nós como é que nós podemos, né, fazer a prece? Como? Aí Jesus diz: olha, a prece é exatamente esse recurso que todos nós devemos ter, ele tem que ser ininterrupto. Essa comunhão com Deus, ela tem que ser ininterrupta. E vocês precisam entender também que a prece, ela tem que ser levada para as nossas vidas como um elemento natural, como a respiração o é. Então, gente, significa dizer que nós precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. É ininterrupto. Isso é que vai fazer com que nós recebamos paz, tranquilidade, consolo. Mas isso não vai mudar, né? Os nossos pedidos não vai mudar a nossa condição. Tudo que nós recebemos, tudo que nós temos condição de receber, nós precisamos merecer, porque tudo acontece de acordo com as nossas condições evolutivas. Então, como eu estou me conduzindo nesta vida, né? E aí ele compreendeu, ficou meio assim, tudo bem, compreendeu. Mas aí passou-se um tempo
E Pedro pergunta, em outra oportunidade, ele pergunta: Senhor, eu não compreendo, eu tenho tentado manter essa comunhão com Deus, ininterrupta, com tanta fé, com tanto amor, mas eu não estou conseguindo. Os meus pedidos não estão sendo resolvidos. E aí Jesus pergunta a ele: o que você tem pedido a Deus? Ele disse: eu tenho pedido a Deus a toda a sua bondade, que Ele resolva alguns problemas da minha vida material. E aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, todas as vezes que você orar a Deus, pedindo que Ele resolva os seus desejos, as suas necessidades materiais, com certeza, meu irmão, você não vai sair da prece feliz, não vai acontecer. Agora, se você, nas suas orações, pedir a Deus que Ele dê a força, a coragem, que Ele mostre o que o Senhor quer de mim, aí sim, você vai receber pela oração as bênçãos divinas do consolo e da paz. Então, gente, é isso que a gente precisa compreender. Os nossos pedidos, é preciso que nós façamos algo para que os nossos pedidos sejam resolvidos, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Nós precisamos, então Jesus, quando convidava, quando encontrava com aquelas criaturas sofredoras lá atrás, vamos imaginar que nós estamos lá e que somos um deles, que temos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Jesus compreendia todas as dificuldades da natureza humana. Jesus compreendia as nossas heranças que nós trazíamos e ainda trazemos, as nossas heranças do primarismo. Jesus compreendia que nós trazíamos as nossas heranças sociais, culturais, morais. Jesus compreendia que cada um trazia dentro de si, no seu íntimo, a sua dificuldade. E ele respeitava tudo isso. Ele compreendia, ele sabia que os nossos pedidos, né, os nossos desejos do poder, os nossos desejos do prazer, Jesus compreendia tudo isso. E foi por isso que ele, sabendo da dificuldade que nós temos, nós ainda temos, gente. Qual a diferença nossa hoje para aqueles nossos irmãos lá atrás? Nós ainda achamos que pedimos a Deus, né, os favores. Nós pedimos pela saúde, nós pedimos isso, nós pedimos... O que nós estamos fazendo para mudar isto? Porque o que Jesus pedia quando chegávamos pedindo a Ele, né, para resolver as nossas dificuldades, o que era que Jesus dizia quando curava uma pessoa? Vá e não peques mais. A tua fé te curou. Então, gente, o que Jesus pedia era que nós nos transformássemos, fizéssemos a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima. No exórdio, a menina falou sobre isso. Transformação interior e reforma, conduta, mudança de conduta mental e moral. Então, mudança de conduta mental e moral. Então, gente, para que nós possamos estar em comunhão com Deus, estar em harmonia, estar em paz, nós precisamos nos transformar em espíritos melhores, mais conscientes, responsáveis, sabedores que somos do que estamos fazendo aqui, do que viemos fazer aqui. Praticar o bem, a caridade, trabalhar no bem, amar, respeitar,
Então, gente, muitas vezes nós pedimos pelos nossos filhos, e Emmanuel, estudando o Evangelho, ele diz: quando pedires por teus filhos, não esqueçam dos filhos, dos outros filhos, né, de outros pais e de outras mães que estão aí com frio, com fome, com sede. Ele pede, desçam do seu aconchego doméstico e ore os filhos dos outros. Nós precisamos fazer isto. Quando nós pedirmos para ter paz, para ter alegrias em nossas vidas, Ele vai nos dar o consolo. E Emmanuel diz: não esqueçam de olhar os nossos irmãos que vagueiam pelas ruas, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades. Nós precisamos ter esse olhar para os nossos irmãos. Não podemos esquecer isso, gente. Não podemos esquecer que estamos aqui para nos transformar. Então, não adianta só pedir. Não adianta só pedir. Então, gente, o pedir e obtereis, que o Mestre diz, pedi e obtereis, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, onde Kardec e a espiritualidade amiga e os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos trazem uma orientação segura, bem maior do que lá atrás. Então, gente, vejam, por que eu voltei lá atrás? Porque nós ainda temos as mesmas dificuldades, porque nós ainda pedimos de forma errada, porque nós ainda precisamos mudar, precisamos nos transformar. E então, naquela época, eles tiveram, lógico, um banquete espiritual, porque estiveram com Jesus, né? Tiveram o prazer e a alegria de conviver com Jesus, recebendo todas aquelas orientações. Mas aquelas criaturas, foi um tempo tão curto que eles não deu para aprender tudo e compreender tudo, né? Eles não tinham condições. Eles só foram compreender realmente tudo depois que Jesus foi embora. E hoje nós temos todo um conhecimento. Nós temos toda uma orientação. Nós temos tudo de mãos beijadas. Não é? Nós temos a espiritualidade amiga, os espíritos amigos que nos orientam sobre tudo isso. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz, relembrando o que Jesus disse lá atrás, que Mateus já nos traz falando da qualidade da prece. Preciso, então a prece ela precisa ter qualidade. Então, que qualidade é esta? E Jesus disse: quando orardes, não é necessário se mostrar. Não é preciso que ninguém saiba que você está orando. Sejam discretos. Jesus pede discrição. Recolhe-te ao teu quarto, o quarto íntimo, o nosso quarto, a nossa intimidade, e conversa com Deus. Então, gente, e é nesta conexão com Deus, através da prece, que nós vamos falar para Ele no segredo mais íntimo das nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. E Jesus, que no íntimo nos escuta, Ele vai nos dar o consolo que precisamos, sempre, sempre de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Não esqueçamos isto. O que estamos fazendo
Como estamos aproveitando esta oportunidade que Deus nos dá? Precisamos pensar nisto. E aí, ainda falando da qualidade da prece, Jesus orienta, Mateus ainda nos dizendo, não é preciso muitas palavras. A prece, ela precisa ser inteligível, não precisa ser longa, nem com muitas palavras, porque não é a quantidade de palavras bonitas que vai fazer com que os nossos pedidos, sejam, que as nossas dificuldades sejam resolvidas. E aí, gente, simplicidade, nada de falar muito. Preces, existem preces que se fala tanto que perde a noção do que está fazendo. Uma palavra basta, se ela for dita do coração. Porque Kardec perguntou aos espíritos, a prece é agradável a Deus? Isso está no Livro dos Espíritos, questão 658. E os espíritos dizem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ela é dita do coração. A prece lida só com a boca, sem nenhum sentimento, não agrada a Deus. Sentimento, emoção, é isso que nós precisamos colocar nessa nossa comunicação, nessa nossa comunhão com Deus. E então, gente, lembrando uma história que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, uma história simples de um homem chamado Zé. Não sei se vocês conhecem, vou repeti-la se alguém conhecer. Então, gente, Zé era um homem simples. Ele não sabia falar muito, não sabia falar palavras bonitas. E Zé, todos os dias, ao meio-dia, ele entrava na igreja, passava menos de 1 minuto, olhava para o crucifixo, olhava para Jesus e dizia, Jesus, eu sou o Zé, eu vim aqui só para te ver. E ia embora. Todos os dias, ao meio-dia, ele fazia isso. E, uma certa ocasião, o rapaz que tomava conta da igreja, o coroinha, perguntou, poxa, o que você vem fazer aqui? Aqui tem coisas muito valiosas. Pensava que ele queria roubar. E ele, não, eu simplesmente vim falar com Jesus. Eu não sei fazer preces longas nem bonitas, mas Jesus me entende. E certo dia, Zé sofre um acidente e é hospitalizado. E o que acontece na enfermaria que Zé está? Muda o astral de todo mundo. As pessoas que estavam ali internadas também naquela enfermaria começaram a ficar alegres e felizes. Zé era uma alegria só. Chamou a atenção da freira, que era a enfermeira-chefe daquela enfermaria. E aí ela chega para ele e diz, olha, as pessoas têm dito que mudou as coisas, que o senhor só vive alegre e feliz. Por que tanta alegria? Ele disse, é por causa da visita que eu recebo todo dia. Aí ela disse, visita? Eu nunca tinha visto, ninguém tinha uma cadeira lá, a cadeira estava sempre vazia. Ela, que visita? Que horas? Todos os dias, ao meio-dia, um homem senta aqui nesta cadeira e ele diz, Zé, eu sou Jesus, eu vim aqui só para te ver. Então, gente, olhem, a simplicidade, a humildade deste homem, né? A fé em Deus e em Jesus. Quantos de nós, olha, é para ser uma lição para cada um de nós. Quantos de nós lembra de parar durante o dia para falar com Jesus? Muitas vezes nós levantamos correndo, fazendo um Pai Nosso apressado, corrido, nem sabemos o que estamos fazendo, não é? Então, são apenas palavras. Então, simplesmente isto.
E aí, Marcos, ele fala da prece e perdão. Então, gente, a prece tem que ter qualidade. A prece, para entrarmos em oração, em comunhão com Deus, nós precisamos perdoar. Porque Jesus disse, todas as vezes que fores orar a Deus, se estiver com alguma dificuldade com um dos seus irmãos, perdoa antes de fazer a prece. A prece não vai ser agradável a Deus. Se nós fizermos uma prece com sentimento de ódio, com sentimento de vingança, com raiva, falando de alguém, o que é que nós estamos fazendo? Que comunhão nós estamos tendo com Deus? Nenhuma. É isso. Perdoar. E nós, quando falamos em perdão, acho que a gente pensa que é uma coisa tão... Perdoar. Às vezes é uma bobagem, gente. Às vezes uma pessoa fala com a gente, ou passa e não fala, a gente se magoa. Fulano não falou comigo, não é? Aí, poxa vida, fulana passou por mim e já não olhou. Por que foi que houve? Então, nós nos preocupamos com bobagens, não é? E aí, muitas vezes, nós vamos orar e vamos falar a Deus, poxa vida, meu Deus, fulana, não sei o quê, não sei o quê. Que oração é esta? Que comunhão é esta? Não é? Então, precisamos pensar nisso. O perdão tem que fazer parte da nossa vida. O perdão no sentido de desculpar, de deixar de levar por menos coisas tão pequenas que nós valorizamos tanto que às vezes adoecemos, gente. Qual o problema das nossas doenças? A nossa mente. Nós temos que fazer essa mudança de conduta mental. Mas a gente, às vezes, fica pensando bobagem, né? O dia todinho, uma pessoa fez qualquer coisa que você não gostou, você fica o dia todinho pensando naquilo, se envenenando, adoecendo, não é? Então, gente, não é nem inteligente da nossa parte fazer isso, né? Então, a gente já devia pensar assim, poxa vida, eu vou ser mais inteligente, né? E vou parar de fazer isso comigo mesma. Né? Nós temos que cuidar de nós, nós temos que cuidar deste corpo. Não é? É o nosso instrumento para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, perdoar. E aí, Lucas nos traz prece e humildade. Então, nos conta Lucas que Jesus contou esta parábola, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro um publicano. O fariseu eram aqueles conhecedores, né, da religião, eles sabiam de tudo. E o publicano eram aquelas pessoas de má vida, né? Eram os cobradores, que chamavam, né, de má vida, porque eram os cobradores de impostos. E, às vezes, né, e eles extorquiam os próprios irmãos, né, os próprios compatriotas. E aí, o que acontece? O fariseu chegou para orar e falou para si mesmo, né? Senhor, dou graças porque não sou como a maioria dos homens, que são ladrões, que são adúlteros, que são isso, que são aquilo. Nem sou como aquele homem, este homem, apontou para o publicano, nem como este homem, que é um publicano. Jejuo 2 vezes no mês e dou o dízimo de tudo que recebo. Então, ele mostrou todas as suas qualidades e olhou o defeito do irmão. E aí, o publicano, o que fez? O publicano não tinha coragem sequer de olhar para o alto. Ele batia no peito, dizendo, Senhor, perdoa, eu sou um pecador. Então, nos diz Lucas que o publicano, ele voltou para casa justificado, porque ele foi humilde.
ele reconheceu a sua falta. E o reconhecimento da falta, quando ela é sincera, ela nos leva à transformação, gente. Nos leva à transformação. Ele sabia que estava errado. Já o publicano, o fariseu, foi orgulhoso. Falou do irmão. E Jesus diz que nós não devemos falar do nosso irmão, mesmo que ele seja, tenha todas as suas imperfeições, que ele faça muita coisa errada, mas nós não devemos olhar o erro do nosso irmão. E aí fazer uma prece a Deus, mostrando as suas qualidades e o defeito do irmão. Ele não voltou justificado, porque ele mostrou que era orgulhoso. Apesar de todas as qualidades que ele tinha. Dava o dízimo, jejuava, fazia tanta coisa. Mas ele não foi orgulhoso. E o orgulho, todos nós sabemos. O orgulho é aquilo que nos transforma, não ajuda na nossa transformação, né? São as grandes máculas da nossa evolução. O orgulho e o egoísmo. E nós precisamos pensar e observar essas coisas. E então, Jesus disse, então, todo aquele que se eleva, ele será humilhado. E todo aquele que se rebaixa será elevado. Ou seja, aquele que usou do orgulho, ele vai ser rebaixado à sua real condição moral. Não é castigo. Ele vai voltar à sua condição moral. É isso que ele é. Então, nós precisamos colocar isso na nossa mente, na nossa consciência, para que a gente possa, cada vez mais, procurar essas transformações em nós. Não é? Para que nós possamos ter essa comunhão com Deus. O nosso pensamento chegar até Ele, de forma forte, com fé, com amor no nosso coração. E então, gente, nos conta ele a história de um homem que estava no deserto. E perdido, com sede, já desfalecendo, e ele pensa em Deus, roga a Deus ajuda. E desfalece, e fica lá esperando que um anjo desça e venha lhe ajudar. O anjo não desceu para lhe ajudar, mas um anjo bom escutou a sua rogativa e inspira-lhe para que ele reúna forças. Levante-se e caminhe numa certa direção. Ele reuniu forças, caminhou, sobe um monte, e lá do alto ele vê na frente um lago. Poxa vida, que felicidade, né? E aí nos pergunta, se ele tem fé, o que é que ele vai dizer? Obrigada, meu Deus, por me dares forças para resistir, me dar forças para levantar. Obrigada, Deus, por ter tomado o caminho da direita e não da esquerda. Isso é fé, gente. Agora, se ele não tem fé, ele vai dizer o quê? Se ele não tem fé, ele vai dizer, poxa vida, que sorte a minha, hein? Ainda bem que eu peguei esse caminho. Já pensou? Poxa, como eu fui forte, como eu fui corajoso.
Onde está a fé? E aí nós até podemos perguntar assim, por que será que este anjo não chegou logo para ele ter fé em Deus, se ele não tivesse fé, e disse a ele logo assim, meu irmão, aparecia e dizia, meu irmão, olha, levante-se, lá na frente, pega esse caminho lá na frente, tem? Porque nós não recebemos nada de mão beijada. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso que nós nos esforcemos. Deus nos dá as orientações para que nós reunamos as nossas forças. Então, quando nós pedimos, nós temos que reunir forças. Eu quero trabalhar. Eu vou ficar sentado esperando? Não vai cair do céu. Não é? Eu desejo muito isto. Mas nós temos que correr atrás. É isso que nós precisamos fazer. E então, gente, pedi e obtereis. Não basta só pedir. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer a nossa parte para que possamos receber as benesses, aproveitando todas as oportunidades que nós temos. Porque Deus nos dá todos os dias oportunidades. Deus nos orienta para isso, gente. E nós não sabemos agradecer. E então, gente, lá atrás, quando Jesus estava orientando sobre a prece, os discípulos não entendiam por que Jesus orava tanto. Poxa, por que o Senhor ora tanto? Emissário de Deus, né? Para quê? Não precisa, você não precisa orar. Jesus dizia, não, a prece nos eleva, é necessário isso. Mas eles não sabiam orar. E então, um dos discípulos, um discípulo querido de Jesus, diz a ele, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, naquele momento, trouxe para a humanidade a oração que todos nós conhecemos. O Pai Nosso. Uma oração que é recitada em 7 versos, harmoniosos, simples. Esta oração, ela correu o mundo inteiro como se fosse um perfume de uma flor. E hoje todos nós, todas as religiões, todas as criaturas conhecem a prece que Jesus nos ensinou. A prece em que ele sintetiza todas as necessidades humanas. Que nós precisamos adorar a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Nós dizendo que, reconhecendo que Deus é o nosso Pai, Criador de todos nós, do céu, dos céus, da terra, das estrelas, da lua. Meu Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, quando aqui esteve, santificou o nome de Jesus, trabalhando no bem, ensinando a amar, olhando para todos nós. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. Nós sabemos que temos que respeitar as leis divinas e ainda insistimos em fugir dela. Por isso que nós sofremos. Seja feita a tua vontade sempre, Senhor. Então, gente, compreendamos que Deus vai nos trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa caminhada evolutiva.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão que mata a nossa fome física e o pão que nos faz melhores, a nossa transformação espiritual. Então, gente, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E seja feita a tua vontade. Não. Me perdi. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, gente, Jesus sintetizou tudo o que é necessário na prece. Não é? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, gente, livra-nos do mal. O mal é o oposto do bem. Se nós praticarmos o bem, nós estaremos livres do mal. Então, gente, precisamos orar com mais sentimento, principalmente esta oração que todos nós fazemos de forma maquinal. Quando a gente vai dormir, que está cansado, Pai nosso que estás no céu, nem termina. Quantas pessoas fazem isso? Não termina de fazer a oração. Nós nem observamos aquilo que Jesus nos ensinou. Entendeu? Então, gente, é isso que nós precisamos fazer. Mas ainda falta um tempinho. Eu vou ler para vocês uma mensagem que Bezerra de Menezes nos mandou. Certo? Essa mensagem, ela encontra-se no livro O Clarim, sobre o pedir e obtereis. Vocês vão me dar licença, eu vou ler, tá certo? Então, Bezerra de Menezes, ele diz no livro O Clarim, sobre o pedir e obtereis, o seguinte: sabei, porém, vós, porque vós que vos queixais de não receberdes o que pedes, a razão para que tal suceda? Aí ele responde: encontrareis a resposta em Tiago, capítulo 4, item 3. Tiago nos diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. E aí, Bezerra de Menezes, ele nos recomenda: investigai o fundo dos vossos corações e vede se aquilo por que ansiais e rogai ao Pai não seria contrário aos vossos interesses espirituais, à nossa evolução moral, ainda que nos satisfizesse transitoriamente. Então, os nossos pedidos são os nossos pedidos que nos satisfazem, né, no imediatismo da nossa vida material. E aí ele diz: pedi que vos sejam dadas forças para resistirdes ao assédio das tentações inferiores, aos impulsos menos dignos que partem de vossa própria natureza ainda não inteiramente evangelizada. Suplicai ao Pai, misericordioso, faça da nossa fraqueza força, dos nossos temores coragem, da nossa ignorância na nossa caminhada evolutiva adiantamento rápido e seguro. Então, gente, rogai ao Senhor aquilo de que tendes real necessidade, à luz do conhecimento evangélico, e seguramente o recebereis de acordo
com o merecimento de cada um. E aí ele nos cita ainda, Mateus, lembrando que Jesus nos diz: e qual dentre vós é o homem que o filho pede pão e lhe dá uma pedra? Se tal, então, Bezerra de Menezes nos diz, se tal é a benevolência de um pai terreno, imaginem a caridade do Senhor dos mundos, perfeita e infinita, que a ninguém peça, se alguém que peça com conhecimento de causa e humildade, ele não há de negar. Então, gente, que nós tenhamos esta consciência e que nós pensemos em nossas orações, não esqueçamos de adorar e glorificar a Deus, porque nós não fazemos isso. Glorificar a Deus é pensar nele, é agradecer todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas, todos os dias, todos os momentos. Então, que possamos voltar aos nossos lares e refletir sobre nós mesmos. O que nós queremos e o que nós precisamos fazer nessa nossa caminhada evolutiva. Então, que a paz e o amor de Jesus permaneça com todos, agora e sempre.